nome é Thalita Bonfim dos Santos, eu tenho 29 anos. Fui presa, estava grávida de 3 meses e a parte mais difícil da minha vida foi entregar o meu filho, bebezinho, mamando no peito ainda, para os cuidados da minha família, né? Graças a Deus fui com a minha família, mas mesmo assim é muito difícil se separar de um filho e você continuar presa. Eu estou presa há 1 ano e 7 meses. Eu vim presa no artigo 33, que é o tráfico. Eu estava na região conhecida como Cracolândia. E lá eu estava usando droga, eu era usuária de drogas. Acabei me envolvendo com um rapaz, engravidando. E logo vim presa. Meu nome é Milena, eu tenho 22 anos. Eu vim presa, grávida de 4 meses. Tive minha filha aqui nessa unidade. Depois que eu ganhei ela, voltei pra cá. Fiquei 6 meses com ela e depois eu entreguei ela. Tô presa no tráfico. Peguei 8 anos de cadeia. A maioria das meninas que tá presa é tráfico. Então tem mãezinhas que vai traficar pra comprar as coisas pros filhos, pra não deixar faltar fralda, leite. As outras porque os maridos vêm presos, né, e sempre traz as mulheres junto. Tipo, tá preso, vai visitar o marido, cai na portaria com droga porque é do marido. Bom, o perfil das mulheres presas no Brasil é o perfil do sistema prisional brasileiro, né? Mulheres que têm baixa escolaridade e baixa renda. São mulheres jovens, em idade reprodutiva, em idade de entrada no mercado de trabalho. Então, é um momento no qual a vida está ali toda para acontecer. Meu nome é Jéssica Monteiro, tenho 24 anos e me levaram e falaram que eu ia ficar presa. Eu falei pro policial ainda que não tinha condições, que eu tava grávida. Ele falou que o filho não era dele, que eu ia pra cadeia mesmo grávida e passasse por aquelas condições que eu passei, né? Tranquei minha porta, fui dormir com meu marido e o meu filho. No dia seguinte, era 6 ou 7 horas da manhã, foi quando os policiais entraram e reviraram tudo, mexeram em tudo na minha casa, né? Aí foi na hora que eles falaram que acharam a porção de maconha. E eu falei, eu acho bem difícil que seja achado, né? Por causa que a minha situação não tava faltando arroz dentro de casa, leite para os meus filhos. Eu acho assim que se eu tivesse num negócio desse, pelo menos eu não ia deixar faltar pro meu filho, né? Eles falaram, você tá traficando, que não sei o que lá. E eu peguei e falei, não tem como eu estar traficando. O senhor acabou de me tirar da minha casa, eu tô grávida, eu tô perto de ganhar meu filho. Aí ele falou, não quero saber, seu filho vai junto com você pra cadeia. Em cima. Você vai em cima. Abre. Eu me chamo Lucélia, tenho 35 anos, tenho 3 filhos. A Alicia de 20, João Vitor de 16 e a Lavínia de 2. Você perde tudo. O tempo que você tá lá, você perde tudo. Você perde o desenvolvimento, você perde o carinho, você perde os sonhos. Fui fazer essa viagem para o Ceará e aconteceu uma blitz, né, da Polícia Federal. Aí o policial federal achou uma caixa bem grande com uns limpadores de para-brisa de caminhão. Tinha só eu e mais uma moça que tinha destino para Fortaleza. E ela falou assim, não, essa bagagem é minha. Só que aí eles começaram a vasculhar e acharam droga no limpador de para-brisa. Só que aí, a partir do momento que achou a droga, ela falou que a caixa não era dela. E aí, ele levou ela e eu pra Federal e acabamos que ficamos as 2 presas. Foi, acho que, a pior experiência da minha vida. Saber que eles estavam crescendo
por outra pessoa, que não estavam sendo cuidados como eu gostaria que fosse. E não acompanhar aquele desenvolvimento deles, né? Foi difícil. Estava perto de nascer e eles queriam fazer o meu parto dentro do curral, mas só que não teria como fazer por causa do local que era infecto, era muito fedido também. Foi quando ele começou a querer nascer que eu chamei o carcereiro foi, me ajudou, me levou para o hospital. Aí foi onde que eu tive ele e fui escoltada, né, durante 3 dias por um monte de policiais. Aí depois eu voltei pro DP com ele. A Jéssica foi presa com pouquíssima quantidade de droga, foi atribuído a ela que ela era traficante, como sempre acontece, então a gente tem uma leitura muito subjetiva da lei de drogas e muito subjetiva do que é traficante, do que é usuário, né? Esse é um dos grandes problemas do sistema prisional hoje. Dependendo da figura da pessoa, considera-se que é usuária, dependendo da figura da pessoa, considera-se que é traficante. O caso da Jéssica é um caso desses, de que entra no perfil considerado o perfil de quem é que trafica no Brasil, e ela então estava grávida, prestes a dar à luz, e deu à luz em uma situação bastante precária. Tudo que a lei diz que não pode acontecer, aconteceu com ela. Foi muito difícil quando eu retornei, porque meu parto foi cesárea. Então, acho que todos os partos a gente fica bem sensível, a mulher, né? Ela fica bem sensível àquele lance de mãe. E normalmente, quando a gente tá na rua, a gente não tá no presídio, a gente tem o acompanhamento ou do marido ou da família, né? Eu senti muita falta disso. Aqui foi um tanto bem mais complicado, né? A gente sente aquela falta de alguém pra te ajudar, é você e seu neném. Mas na época que eu tava aqui, a gente era muito uma pela outra, sabe? Aí quando eu precisava, por exemplo, lavar uma roupa lá no tanque, eu pedia pra Andressa, que era minha amiga que também tava aqui, Andressa, passa um olhinho no canhão pra mim lá no tanque. Ela ficava, eu descia pra lavar uma roupa, entendeu? Às vezes pra fumar um cigarro também. Ai, Andressa, fica um pouquinho aqui com ele pra mim que eu vou descer pra fumar um cigarro. Ela ficava. E vice-versa. Graças a Deus ele nunca ficou doente aqui, mas tem crianças que ficam. Pegam uma bronquiolite, aí a família tem que ficar vindo aqui na porta para levar a criança, porque eles dão essa autorização para as famílias, né? Se a criança precisar ir para o hospital, da rua, um pediatra, quiser, a família pode vir aqui pegar e levar. Mas as famílias que têm disponibilidade de horário, né, que vão poder faltar no serviço, então isso dificulta para a família, dificulta para você, porque também, como que você vai ficar aqui com uma criança doente? É muito complicado isso. Ela mamava, ela brincava, ela tinha o cochilinho dela. Aí quando ela foi fazendo os 4 meses, 5 meses, ela começou a tomar sopinha. Aí começou a comer pra se desapegar, porque ia pra rua. Queria ficar com ela. Então quando ela fez 6 meses, que eu vi que tava na época de entregar ela, eu sofri muito. Porque ver ela saindo daquele portão pra fora, sabendo que ela não ia voltar mais, então doeu muito. Muito mesmo, eu chorei muito. Porque era pra eu estar indo junto com ela. E eu tá levando ela pra rua. Não a minha sogra. Então, pra mim, eu fiquei muito triste. Então, eu chorei muito. É um dia que eu nunca vou esquecer. Acabado o período de 6 meses, que é considerado pela lei o período mínimo, mas na maioria dos estabelecimentos prisionais o período máximo de permanência das mães com os filhos, o que acontece? Essa criança é retirada dela. Mas essa mãe ainda tem leite no peito, ela ainda fica na casa com as outras crianças até a autorização judicial para retorno para o raio onde ela estava normalmente. Então o que a gente percebeu é que assim, a maternidade continua no corpo sem o filho.
67% das mulheres presas no Brasil hoje estão presas por tráfico de drogas. Então, são sempre mulheres que têm atividades periféricas dentro do varejo do tráfico. A guerra às drogas ela é uma ideologia. Né? A ideologia tem essa visão que ela permeia todos os espaços do nosso pensamento e, em geral, ela tem esse condão de alienar as pessoas. Não diminui o consumo de drogas, não melhora a saúde das pessoas, aumenta a violência, aumenta o número de mortes pelo Estado, encarcera pessoas que não estavam fazendo mal a ninguém, né? Não estavam prejudicando ninguém. E a maior parte dessas mulheres são mães, e a maior parte dessas mulheres são mães que são responsáveis pelo sustento dos seus filhos. Quando a gente olha esse todo e compara o todo com o pequeno, é que você percebe a perversidade dessa ideologia da guerra às drogas, né? Que ela é o que faz o juiz que assina essa sentença ir dormir tranquilamente. A gente vê aquele nenenzinho, a gente chora de emoção, de alegria, um nenenzinho todo perfeitinho, né? Todo ingênuo, inocente. Isso traz uma satisfação para nossa vida, sim, mas essa realidade presa dói, então são um contraste bem difícil de sentimento, né? Graças a Deus ainda tenho a minha família, a minha mãe que ficou com ele, né? Graças a Deus ele não foi para um abrigo, porque tem outras realidades que a gente vê, que eu presenciei estando aqui no materno, das mães entregando para abrigo e depois aquela dificuldade para ver a criança, né? Eu não passo por isso. Vejo ele uma vez por mês, estou acompanhando de longe o crescimento dele, né? Mas toda vez que ele vai embora é aquele chororô danado. Ela não me conhece como mãe. Ela acha que eu sou estranha para ela. Então, para mim, é bem difícil quando ela vem. Que ela não vem no meu colo, não me abraça, não me beija. Ela ficou 6 meses comigo, então eu entreguei ela com 6 meses, então é estranho pra ela. Ela me vê assim, ela não me acha que eu sou mãe dela. Então, tanto que ela não me chama de mãe. Ela chama a avó dela de mãe. Por eu ser discriminada por morar num lugar desse, aí entra policiais maus que não sabem fazer o trabalho deles, entendeu? Se eles estão procurando bandido, traficante de verdade, eles têm que investigar certo, né? Não entrar na casa de uma família sem mandato e prender uma mãe grávida. Né? Às vezes a pessoa tem condições, tem dinheiro, aí é mais fácil, né? Mora numa casa boa, aí não tem suspeita de nada, mas se a gente é pobre, eu não tenho praticamente nada dentro de casa, vou ter droga dentro da minha casa? Eu não sei porque eles falaram que eu tenho um risco para a sociedade, né? Tô sendo demais, sem tamanho. Uma mulher com pequena quantidade de droga é uma grande traficante, que é um perigo para a sociedade, que tem que sair de circulação do mercado de trabalho, que tem que sair de circulação da própria vida, porque tem que estar sob a tutela do Estado. Pela própria Constituição, a prisão é a exceção. Deve ser a exceção. No fim das contas, a lei é violada o tempo todo. A gente tem um judiciário violador das leis. Então, assim, a prisão acaba sendo a regra, como a gente vê, e as exceções, que são as medidas cautelares alternativas à prisão, ou, no caso de condenação às penas alternativas, são muito mais raras. Fala-se que o Brasil é o país da impunidade, a pergunta fica, impunidade para quem? Para esse grupo de pessoas não há impunidade, muito pelo contrário. Há uma mão muito pesada do Estado tirando essas pessoas de circulação. Tá com frio? Tá. Bora. Eu nunca fiquei mais do que uma semana sem ligar para minha mãe. Telefone celular, todo presídio tem telefone celular. Ela sabia, eu falava para ela, olha mãe, se por um acaso eu ficar um tempo sem te ligar, é porque teve revista e eu perdi o celular e as outras pessoas perderam o celular também. O
O mais difícil lá dentro é a saudade. Tem muitas outras coisas ruins lá, mas a saudade de quem você ama é a pior. É pior do que as brigas, é pior do que os usuários de droga lá dentro, que tem os usuários de drogas que se drogam lá dentro. Bom dia, Ivan. Já chegou a ficar 25 mulheres lá dentro. Elas colocavam uma rede em cima da outra. Muitas vezes o fundo da rede ficava batendo em cima do corpo da outra. E os ratos, meu Deus do céu, quanto rato. Quantas noites eu não acordei com os ratos passando por cima de mim. O primeiro passinho dele, eu vi, ele já tinha dado vários outros. Quando eu vi, ele já estava com 4 dentinhos, então eu não vi nem o primeiro nascer. Tudo, ele vai falar a primeira palavra, não sou eu que vou estar do lado dele, né? Isso é muito difícil, encarar isso. Toda vez que ele vem, que ele vai embora, eu vejo, nossa, ele veio dessa forma, quando ele voltar ele já vai estar diferente, já vai estar falando, vai estar andando, e eu não tô ali para ajudar, para acompanhar, para ver. Ele tá indo pra creche, não sou eu que tô levando. Isso é muito difícil, muito doloroso para mim. Eu não posso também pedir para minha mãe, que tá com meu filho, deixar de cuidar dele, das atenções e dos cuidados que ela tem que ter com ele. Ele tá indo pra creche, então ela paga a van para levar ele buscar. Tem neném, é todo, vários cuidados, né? Fralda, lencinho, shampoozinho, sabonete, tudo uma despesa. Então não posso fazer ele tirar da boca do meu filho para advogado para mim. A minha mãe poderia ir trabalhar, né? Ela não tá podendo trabalhar porque ela tá com meu filho. Então eu fico assim, esperando mais por um milagre de Deus, né? A ideia do HC foi a seguinte: bom, já que os juízes não cumprem a lei, vamos fazer com que eles cumpram no que diz respeito à possibilidade de prisão domiciliar para mulheres, mães, gestantes, puérperas, com crianças de até 12 anos, usando como referência o Marco Legal da Primeira Infância, né, que é uma lei nova que saiu em 2016. No caso específico das mulheres em situação de prisão provisória, ele representa a possibilidade real de que essas mulheres não vão para o sistema. A ideia é justamente de, parar de trabalhar as coisas na chave de um paradoxo e trabalhar as coisas como, existem quais são as saídas legais e quais são as saídas possíveis para se dar conta desse problema da maternidade na prisão, que não a mãe perder o filho, né, ou a criança ficar presa. Eu tinha 2 opções. Ou eu ia para um albergue com as crianças, ou eu vinha para ocupação. Para mim é que foi melhor. Mas a gente veio, não ficamos na rua, até eu ir me reerguendo, né? Pagando as contas que tinham ficado. A gente vai lutando contra a vida, contra os laços do destino, para que essas coisas não aconteçam com seus filhos. Mas eu espero melhor, eu espero que eles façam de tudo para que eles cresçam, para que eles tenham orgulho deles mesmos. Achei você, Sapeca. Eles são minha vida, né? E, assim, do mesmo jeito que eu fui abandonada quando eu era pequena, eu não quero que aconteça da mesma forma, entendeu? Eu não sei nem como é que funciona. Negócio de prisão, de cadeia, de processo. Até hoje, tô esperando a resposta do que vai acontecer, né, na minha vida. Não sei, se for pra voltar, infelizmente, é assim, é o destino, né? Tudo que eu passei foi bem difícil, sabe? Eu quero só procurar esquecer. Amor.
o esforço do Poder Judiciário para tentar olhar os esquemas de corrupção, as relações do Estado com as organizações criminosas, né, e pensar que isso pode ter um elemento, sim, importante no desgoverno do sistema penitenciário, na violência, etc., vai olhar para o pequeno, para o concreto, né, de maneira da impressão que a máquina está funcionando. Exatamente. Mas a máquina não está. A máquina está funcionando para a situação continuar do jeito que está, e não para melhorar a situação. Quer dizer, a gente encarcera homens e mulheres porque infringiram a legislação penal do país, né? E aí a gente põe ela na cadeia, aí agora você tem que ficar aí porque você tem que aprender a ser bonzinho e se conformar, né? E aí, esses homens e mulheres vão viver num ambiente em que a lei é desrespeitada 24 horas por dia. Essas pessoas vão conviver num ambiente em que a corrupção, a violência... Quer dizer, não é possível que alguém olhe para aquela situação e ache que é mais vantajoso para a sociedade que aquela mãe esteja ali. E o nosso direito, ele é flexível o suficiente para dar para o juiz margem de falar, não, olha, nesse caso eu vou, a mãe vai ter uma liberdade, né, um regime aberto, vamos pensar uma outra solução para esse caso, que não é essa, tanto que o Supremo foi lá e fez isso. E pareceu uma coisa surpreendente, mas essa era uma ferramenta que a nossa Constituição já dava para todos os juízes, né? A gente precisa refletir mais sobre isso como uma escolha mais profunda do que como uma consequência quase natural. Choveu mãe dentro da cadeia? Não choveu, essas mães foram colocadas dentro da cadeia por uma aplicação da lei que não está de acordo com a Constituição.